Olá, tudo bem? Vamos falar sobre redação jurídica. O que significa redação jurídica e qual é a diferença entre redação jurídica, redação oficial, redação discursiva, que é esta que a gente costuma utilizar para fazer uma prova de vestibular, uma prova de concurso público, uma prova da Ordem dos Advogados. Essa é a redação discursiva. A redação oficial é a redação que permite a você conversar por escrito com o poder público. O poder público tem as suas regras. Você não vai, ao conversar com uma certa autoridade, ao enviar um requerimento, um ofício para uma autoridade, você não vai fazê-lo de qualquer maneira. Você precisa ter uma estrutura, não é? Então o ofício tem uma estrutura, o requerimento tem uma estrutura, uma carta tem uma estrutura, um e-mail tem uma estrutura, então uma ata tem uma estrutura, um relatório tem uma estrutura, não é? Ou seja, tudo que você fizer dentro do ambiente da redação oficial tem uma estrutura oficial. Por quê? Porque você está conversando com o poder público. Você não está conversando com aquela pessoa que está lá do outro lado. Aquela pessoa que é um servidor público, ele está representando o próprio poder público. Então é com o poder público que você conversa. Então a redação oficial é muito importante nesse sentido. Ela tem que ter normas e regras. Já a redação jurídica, ela passa pela mesma situação. Quando você fala em redação jurídica, você está falando na redação de documentos que têm por finalidade carregar uma mensagem jurídica, ok? E essa mensagem, ela é passada por escrito. E como é que você faz isso? Bom, quando você faz uma petição inicial, né, que geralmente se chama de inicial, quando você faz uma inicial, aquilo ali é uma petição, aquilo tem que ter um documento, uma forma específica de se construir. Ou seja, qual é o endereçamento desse documento? Bom, é uma ação trabalhista, então ela tem um endereçamento, é uma vara trabalhista, é uma ação na esfera criminal, então ela tem um endereçamento específico. Ou seja, a redação jurídica, ela mostra que você tem uma forma de escrever determinados documentos e você precisa enviar esses documentos para determinadas autoridades. Você precisa fazer isso de maneira objetiva, de maneira clara, de maneira direta, porque na linguagem jurídica pressupõe-se que você não deva permitir uma linguagem dúbia, ok? A linguagem tem que ser direta, tem que ser clara, tem que ser objetiva, ok? Então, existem 5 regras na redação jurídica que são muito importantes. Quais são elas? O seu texto, ele tem que ser correto, ele tem que ser claro, ele tem que ser coeso, ele tem que ser coerente, não é? Ele tem que ser o mais objetivo possível, ele tem que ser o mais direto possível, ele tem que evitar a ambiguidade na linguagem, ele tem que ser respeitoso, criterioso, porque do outro lado existe alguém que é uma autoridade, que precisa ser tratada como tal, ok? Então, quando nós falamos em redação jurídica, nós estamos falando na escritura de documentos e todos eles, de alguma forma, carregam consigo regras e normas. O que nós vamos estudar em nosso curso de redação jurídica são quais são as normas da redação. Como eu devo redigir um documento? Eu devo usar sempre uma linguagem coloquial, que é aquela linguagem do dia a dia, ou eu devo utilizar-me de uma linguagem mais assertiva, mais correta, mais polida, mais culta? O objetivo é que nós utilizemos, na medida do possível, uma linguagem mais culta. Quando eu digo culta, eu não digo rebuscada, porque a linguagem rebuscada, aquela linguagem extremamente complexa, essa não é própria da redação jurídica. Por quê? Porque você não está escrevendo uma obra literária, você não está escrevendo uma poesia que carrega consigo toda uma carga semântica diferenciada. Você está dizendo para alguém, que é o magistrado, que você está defendendo um cliente. Portanto, você tem que ser direto, ir aos fatos, citar a jurisprudência, os argumentos necessários e ponto. Você tem que ser o mais assertivo possível. Como fazer isso se você não dominar a língua portuguesa?
Como fazer isso se você não entender o que é uma oração, o que é uma frase, o que é um período? Porque períodos muito longos são muito complexos, não é? Se você começa a escrever um período com 3, 4, 5, 6 linhas, daqui a pouco você, lá na quinta linha, você não sabe o que escreveu na primeira, você fica perdido, não é? Então, períodos curtos são melhores, ok? Com pontos finais em locais adequados. Colocou o ponto final, o período é curto, está claro, está objetivo, comece um outro que tenha uma ligação direta com o anterior. Ou seja, são os elementos de coesão e de coerência. Então, utilizar corretamente os advérbios, as conjunções, isso é fundamental. Os advérbios estarão sempre dentro das orações, ligando os elementos com uma ideia de circunstância, e as conjunções estarão sempre ligando as próprias orações entre si e os períodos entre si. Então, meus amigos, olha, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Redação Jurídica, e eu espero imensamente poder contribuir ao máximo para que você se desenvolva. Muito obrigado e nos vemos no curso.